Olá, meu irmão, minha irmã, prazer, alegria ter você acessando aqui o meu canal do YouTube, o canal da Esperança do Padre Sérgio Lúcio. Obrigado, é a nossa mensagem semanal. Jesus tem uma frase clássica do Evangelho que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, a liberdade verdadeira pressupõe a gente viver na verdade e não na mentira. Aconteceu que um grupo de senhores já de uma certa idade estavam recordando a juventude. Um deles contou uma peça que ele tinha aprontado durante o tempo da sua juventude. Seu pai era um agricultor e tinha ensinado ele a plantar o milho e tinha encarregado de plantar o milho enfileirado conforme ele tinha determinado. O pai saiu e o garoto, doido para brincar, resolveu abreviar aquele serviço, se distanciou um pouco do terreno e lá num cantinho cavou um buraco bem fundo e jogou ali todas as sementes. Aconteceu que o tempo passou e aquelas sementes começaram a brotar e começou a aparecer a folhagem, os ramos. E aí ele, desesperado, começou a cortar, só que não parava de nascer, não parava de brotar, o milho. E ele, desesperado que o pai descobrisse o que ele tinha aprontado, ele foi no celeiro e roubou um pesticida e ele jogou quase que um tonel inteiro de pesticida no buraco onde ele tinha colocado as sementes de milho e ainda onde estava gerando, estava brotando as ramagens do milho. E quando ele jogou o pesticida, o veneno, ele não conseguia mais dormir, porque ele começou a pensar que aquele veneno poderia contaminar as outras plantações do pai. E ele ficou nesse remorso agoniado e tentou cavar e mexeu de um lado para o outro, até que na madrugada, porque ele fazia isso escondido do pai, com medo de contar a verdade, o pai o flagrou e disse assim: "O que você está fazendo aí no meio da noite?" Ele disse: "Ô pai, se desculpa, eu não aguento mais, tenho que te contar a verdade. Aquele saco de sementes de milho que você mandou eu plantar, eu não plantei nada, pai. Eu enterrei tudo aqui nesse buraco e eu queria brincar e te desobedeci e depois eu vi que a coisa estava brotando e aí eu fiz e peguei veneno escondido também, pai, e taquei veneno aí. E agora eu estou com medo de contaminar nossas plantações." E ele, chorando, confessou finalmente o seu erro, o seu pecado ao pai. E o pai disse assim: "Ô filho, eu já sabia." "Você já sabia, pai?" Já sabia, Lógico que eu percebi que você não tinha feito o que eu tinha mandado. Mas eu não te falei antes porque eu estava esperando que você me contasse a verdade." E aí foi um grande alívio para aquele jovem que depois estava fazendo a rememoração dessa lembrança, desse acontecimento. E de fato, meus irmãos, é assim mesmo, A gente só tem sono sossegado quando a gente está na verdade. Quando a gente está na falsidade, quando a gente está enganando os outros, quando a gente está enganando a nós mesmos, eita, que a gente não dorme bem. A gente fica revirando de um lado para o outro. A gente fica refém do medo de ser desmascarado, do medo de ser descoberto, do medo de não ter feito o certo. Agora, esse medo, ele é facilmente derrotado, porque nós temos um Deus de amor, que se chama Jesus, que disse que o prazer de Deus é perdoar e não condenar, que disse que
O médico veio para quem está doente, e não para aqueles que estão sãos. É Jesus. É Jesus que derrota o medo. É Jesus que derrota o pecado. É Jesus que alivia a nossa consciência doída e pesada. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer a verdade. Por isso que Jesus nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Você lembra que Pôncio Pilatos perguntou a Jesus quando ele estava sendo julgado, o que é a verdade? E Jesus ficou calado, porque a verdade é o próprio Deus. É Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. É o Senhor. Todas as vezes que a gente opta por dizer a verdade, a gente está no caminho certo, que é o caminho de Jesus. Caminho, verdade e vida. Todas as vezes que a gente opta pela falsidade, pela mentira, pelo escamoteio da fraude, nós estamos indo pelo caminho oposto ao caminho de Deus. Porque Deus, Ele só habita onde há a verdade. Lembra também o que Jesus disse para a mulher samaritana? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É só na verdade que a gente agrada a Deus. Ô, meu irmão, recebe então essa pequena reflexão no nosso canal da Esperança do Padre Sérgio Lúcio. E se por acaso essa mensagem te fez bem, você gostou, te evangelizou de alguma forma, eu queria pedir que você me ajudasse a compartilhar essa mensagem com outras pessoas amigas, seu círculo de redes sociais, de amizade, para que a gente possa fazer chegar ainda mais longe a palavra de Deus. Deus te abençoe abundantemente, que Ele te faça feliz e te faça trilhar o caminho da verdade. Tchau, pessoal.